Provérbios capítulo 3. A obedecer ao Senhor. Sabedoria Deus é o Pai da sabedoria. E Deus nos aconselha a obedecer a Ele. Quando nós obedecemos a Deus, tudo dá certo na nossa vida, independente da luta que a gente passar. Porque nós estaremos em obediência ao nosso Pai que nos criou, ao nosso Pai que nos fez existir. Nós precisamos tomar consciência disso. Quando Noé fez a arca, diz a Bíblia que Deus olhou para o mundo e viu que a terra toda estava corrompida diante dele. Então Deus olhou e viu Noé, um homem temente, um homem íntegro, um homem justo, no meio daquela geração. Então Deus olhou para ele e disse para ele: olha, eu resolvi acabar com toda a humanidade que eu criei, mas eu vou preservar você. Você vai fazer uma arca, faz uma arca. E falou como que ele ia fazer, deu as medidas, a largura, a altura, o comprimento. Falou de que ele ia fazer. E diz a Bíblia que ele fez conforme o Senhor ordenou. Ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer. E foi o único que se salvou com a sua família. Por quê? Porque obedeceu a direção de Deus. Na Bíblia está escrito que o apóstolo Pedro, ele estava pescando. Aí Jesus chegou. Jesus então pregou a palavra dele ali para aquela multidão que estava lá. Quando ele terminou de pregar, o apóstolo Pedro não era apóstolo, ele era um pescador. Tinha pescado a noite inteira com seus companheiros. Não tinha pescado nada ali durante aquela noite inteira. Jesus falou assim: joga a rede para poder pescar. Mas ele já tinha trabalhado a noite inteira. Ele falou: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, mas porque o Senhor falou sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. E diz a Bíblia que ele, fazendo isso, obedecendo o que Jesus mandou, diz a palavra que ele pescou uma grande quantidade de peixe, porque obedeceu a voz do Senhor, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor vai começar dizendo para mim e para você hoje, vai começar chamando a gente de filho. Diz a palavra: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia, Deus. Quem quer viver muito aqui, irmãos? Quem quer chegar aos 100 anos? Diga glória a Deus. Você quer chegar aos 100 anos? Deus quer que você chegue até mais. Porque no início da criação, o homem vivia bastante tempo. Vivia 900 anos, 800, 700, né? Esse era o tempo da vida do homem, né? Mas depois foi só diminuindo, e hoje o máximo 80, 90, né? Se eu chegar aos 90, bom, glória a Deus. Só que Deus, ele tem mais vida para nós, ele tem a vida eterna. Essa vida não pode ser desprezada. Essa vida que tem que ser buscada com todo o nosso coração. Nós temos que vigiar e orar para que a gente não perca essa oportunidade de estar para sempre com Deus no paraíso. Mas aí o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Ou seja, nós precisamos guardar e nos lembrar sempre dos ensinos do Senhor. Mas para se lembrar deles, a gente precisa aprender um dia, né? Como que a gente não vai esquecer de uma coisa que a gente não recebeu? Como que a gente vai se lembrar de uma coisa que a gente não ouviu falar? Por isso nós precisamos aprender de Deus o que Ele ensina pela palavra. E nunca é muito, irmão. Receber de Deus o que Ele ensina nunca é muito. Sempre terá lugar para a palavra de Deus no nosso coração. Quando a gente receber a palavra de Deus como a palavra de Deus, né? Não como alguma coisa que o homem está ensinando, que está falando. É Deus que está ensinando pela palavra. Ele diz: não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Quem é que vai ganhar com isso? É Deus. O mundo pensa que Deus é obrigado a fazer tudo por ele, né? E que se a pessoa for lá na igreja, está fazendo muito, né? Se seguir Jesus, está fazendo demais, está nada. Quem precisa é nós que precisamos. Ele está dizendo aqui na palavra: não te esqueça dos meus ensinos. Hoje, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, os pais não se preocupam muito com o futuro espiritual do filho deles, não. Não preocupa muito, não, porque a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho de Deus, começando de criança já, para que ele possa ter vontade de seguir a Deus. Senão não vai seguir. Se não seguir a Deus, vai seguir o mundo, vai se perder. É triste, irmão, quando a gente vê pessoas se perdendo na vida, porque não foram dirigidos no caminho do Senhor desde criança, desde cedo.
O mundo é esperto. Se nós não investirmos nos nossos filhos, o mundo vai investir. Essa que é a verdade. E se nós não investirmos também na nossa vida espiritual, o mundo vai investir. E nós vamos nos perder. Mas Deus está dizendo aqui: guarde os meus mandamentos no seu coração. Por quê? Porque eles aumentarão os seus dias de vida. Então os mandamentos de Deus guardados no nosso coração, são os ensinos de Deus guardados em nós, que vai fazer com que a gente viva, e viva com abundância, como diz a palavra. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Porque o que adianta a pessoa viver 100 anos e viver 100 anos doente, sofrendo? Não adianta. Tem gente que vive muito, mas não vive em paz. E tem gente que vive uns dias de alegria, mas vive pouco também. Deus quer nos dar muita vida e vida com abundância. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Aumentarão os teus dias de vida e te acrescentarão anos de vida e paz. A coisa melhor que tem nesse mundo é paz, é você ter paz. É você deitar e dormir despreocupadamente, sabendo que tem um Deus cuidando da sua vida e de todas as coisas que faz parte da sua vida. Isso é bom, é viver com qualidade. Nós vivemos bem, vivemos mais, né? Tudo é diferente para nós, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Mas tudo isso depende de a gente ouvir a palavra. A minha regra de fé é a Bíblia. A regra de fé da igreja deve ser a Bíblia. Você deve viver de acordo com aquilo que Deus falar para você. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Eu sempre prego e falo com as igrejas, onde eu vou eu prego. Eu falo, temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Nós não podemos receber a palavra de Deus apenas como uma informação, senão não vai alterar nada na nossa vida, irmãos. Precisamos aplicar na nossa vida a palavra de Deus. Na nossa vida, na nossa casa, nos nossos caminhos, nas nossas decisões. Tudo que a gente for fazer, a palavra de Deus tem que estar lá. E a palavra do Senhor está dizendo aqui: aumentarão os teus dias de vida e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, diz a palavra. Seja uma pessoa benigna e seja uma pessoa fiel a Deus e aos homens, às pessoas também. Você fazendo assim, você achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Diz a palavra: quem é que há de maltratar você se vocês forem zelosos do que é bom? Diz a palavra lá nas cartas de Pedro. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa benigna, se você tiver sensibilidade com a vida das pessoas, na questão de ajudar as pessoas, ser uma pessoa que não vai causar problema na vida de ninguém, quem é que vai maltratar você? Mas a Bíblia fala: ainda que alguém te maltratar, isso é honra. Você sofrer por fazer o bem e pelo nome do Senhor Jesus. Mas nós não devemos sofrer tendo o nome de ladrão, de assassino, né, fazendo coisa errada, mas fazendo o bem, ainda que a gente não seja reconhecido e que ninguém se importe por aquilo que a gente fez. Há um Deus que vai nos ajudar e que é justo e que vai nos recompensar por toda a obra boa que a gente fizer, em nome de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor está dizendo que nós acharemos graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, se nós formos pessoas benignas e fiéis onde a gente estiver, em nome de Jesus. Versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Acabei de falar sobre isso aqui, ó, há poucos instantes. A palavra de Deus deve ser nossa regra de fé e conduta, e nós devemos confiar no Senhor. Como que nós confiamos no Senhor? No último culto eu falava sobre confiança em Deus aqui na igreja. Como é que nós confiamos em Deus? Quando nós acreditamos no que Ele fala e investimos a nossa vida na palavra dEle. Confiar no Senhor de todo o seu coração é fazer a vontade de Deus. Aí, quando nós fizermos isso aí, a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó: Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai endireitar o que está torto na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, porque tem muita gente que depende, que estriba, que apoia, que confia no seu próprio entendimento. Entendimento humano é muito pequeno. Nós não podemos viver do nosso jeito. Nós não podemos tomar decisão sem consultar a Deus, porque acima de nós está Deus, o Deus que nos criou. E a palavra do Senhor está nos ensinando a confiar nele. Tem muita gente que não confia em Deus.
vai tomando decisões de qualquer maneira e está sempre sofrendo prejuízo e consequências das suas escolhas erradas. Mas a palavra de Deus está nos apresentando a solução aqui diante de cada um de nós. Mas precisamos aplicar essa palavra na nossa vida. Amém? Até muitas pessoas que estão já na caminhada da fé, mas ainda estão tomando decisões erradas. Por quê? Porque insiste em confiar em si mesmo. Confia em Deus, mesmo que você não entenda. Confia em Deus, mesmo que você não entenda. E Deus vai suprir as suas necessidades em nome de Jesus. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, diz a palavra, ele não entendeu por que aconteceu aquilo com ele. Ele não conseguia entender por que ele estava passando por aquela situação. Porque ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem reto de coração, ele não fazia muita coisa ali para desagradar a Deus. Diz a Bíblia que ele desviava do mal. E quando aconteceu tudo aquilo com ele, como é que ele ia entender aquilo ali? Se ele procurava fazer tudo que era correto diante de Deus, ele não conseguiu entender o que Deus estava querendo fazer com ele, através daquela situação que ele passou. Às vezes na nossa vida é assim também. Talvez a gente procura se acertar com Deus, aquilo que a gente entende na palavra, a gente vai fazendo de acordo com o que a gente entende na palavra, mas de repente vem uma luta na vida, a gente não consegue entender por que está acontecendo aquilo ali. É que Deus tem um propósito para tudo na nossa vida, e o que nós precisamos fazer é continuar confiando em Deus, é confiar na vontade de Deus, é confiar no Senhor, que nós entregamos a nossa vida para Ele, porque Ele sabe para onde Ele vai nos levar. Ele sabe por onde nos conduzir. E igual Davi falou no Salmo 23, deve ser assim a nossa confiança. Já que Deus está nos conduzindo como nosso pastor, ainda que Ele passe conosco pelo vale da sombra da morte, é Ele que está guiando a nossa vida. Então nós podemos confiar nele, que nós vamos sair desse vale também, porque é Ele que vai nos tirar dele. A palavra do Senhor está dizendo aqui que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Mas não é confiar de qualquer maneira, é confiar mesmo de verdade, mesmo sem entender. Tem momento que a gente não entende, não é? Tem momento que não entende. E porque não entende, muitas pessoas acabam desviando dos caminhos de Deus. Porque não entende, muitas pessoas acabam esfriando da fé, acabam abandonando os caminhos do Senhor Jesus Cristo e perdendo muito com isso. Jó ouviu da mulher dele: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Perdemos tudo que tínhamos, não tem sentido mais continuar vivendo, Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele não seguiu o conselho dela. Ele continuou confiando em Deus. Ele continuou confiando no Senhor. Ele passou por todo aquele deserto ali, confiando no Senhor. Ele ficou firme na presença de Deus. Não blasfemou contra Deus, diz a palavra. Ele entendeu que Deus não tinha culpa daquilo que estava passando. Mas ele não entendeu nada que estava acontecendo. Mas Deus esteve com ele durante toda a prova dele, sustentando, dando força. E no final de tudo ele restituiu tudo que Jó perdeu. E deu o dobro do que ele possuía antes. Porque Deus, Ele sabe nos recompensar, irmãos. E nós precisamos esperar a recompensa de Deus, com nossa cabeça erguida, olhando sempre para o nosso alvo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se você olhar para a direita e para a esquerda, se a gente olhar, a gente vai ver muita coisa acontecendo. Tem muita gente que tirou os olhos de Jesus e está afundando, igual Pedro lá no mar. Pedro, Jesus estava caminhando em cima das águas. Pedro olhou, eles olharam assim e falou: é um fantasma. Jesus falou: não, sou eu. Tenha calma, fica tranquilo, não tenha medo. Jesus falou: se és tu, Senhor, então me faz caminhar sobre as águas. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo aí, ó. O Senhor está caminhando sobre as águas. Se é o Senhor que está vindo em nossa direção, então me faz caminhar sobre as águas. Jesus falou: vem. Quando Jesus me chamou e te chamou, aconteceu um fato semelhante. Ele nos mandou ir até Ele. Nós estamos indo, andando pela fé, não pelo que nós estamos vendo. Por isso, se nós continuarmos olhando para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos chegar. Mas muitas pessoas fizeram e estão fazendo igual Pedro fez. Sabe o que ele fez? Você sabe. Ele olhou para as ondas que estavam altas. Ele falou: puxa vida, estou andando sobre as águas. E agora? Estou andando em cima das águas. Como que pode isso? Começou a afundar. Vai afundar, muitas pessoas estão afundando. Porque estão olhando para a direita, para a esquerda. É uma pessoa que escandaliza, é outra que volta para trás, é um escândalo que acontece aqui, é uma coisa que acontece ali, é uma luta que acontece lá. Mas Jesus continua dizendo: vem,
Vem que eu te sustento. E enquanto ele estava olhando para ele, ele foi sustentado e não afundou. Mas quando ele desviou o olhar para a direita ou para a esquerda, para as ondas, ele começou a afundar. Mas ainda que você ou que eu, que nós, humanos, do jeito que nós somos, estejamos afundando hoje porque nós estamos olhando para a direção errada, não olhe para o seu problema, por favor. Não olhe para o seu problema. Continue olhando para o Senhor pela fé. Olha para Ele pela fé, que Ele vai te sustentar. Mas ainda que você esteja se afogando, como Pedro estava, se afundando, clame o Senhor Jesus, porque quando ele clamou a Jesus, Jesus prontamente segurou Pedro pela mão e firmou Pedro sobre as águas novamente, e eles caminharam até o barco. Jesus faz isso hoje.